Alguém já disse, queridos irmãos, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A pessoa que escreveu, ou leu, ou disse isso pela primeira vez e foi reproduzido, não temos bem certeza de onde vem essa frase, hoje certamente é citada para descrever aquilo que nós chamamos de cultura imagética ou sociedade da imagem. Como é que as pessoas formam conceitos, opiniões, muito mais pela aparência das coisas do que pela essência delas. E eu gosto de acrescentar que sempre que eu faço menção a essa frase, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, que um gesto vale mais do que 1000 imagens. Ou seja, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um gesto concreto vale mais do que 1000 imagens. Porque eu acredito que existe um significado em todos os gestos que nós praticamos, temos na vida, e que eu gosto de chamar de coreografia da vida. Existe uma coreografia na vida de cada um de nós, e nesta manhã nós vamos ver, dentro da sequência das exposições bíblicas que estamos fazendo, a coreografia do Redentor Jesus Cristo. Você lembra que essa história de Jesus que nós estamos sinteticamente expondo nessa série de 4 olhares, nessas 4 temporadas anteriores, os princípios, os coadjuvantes, os encontros e os ensinos do Mestre, Mateus, Marcos, Lucas e João são conduzidos pela inspiração do Espírito Santo a registrar eventos que conduziram para o desfecho dessa narrativa naquilo que nós chamamos de a Semana Santa. Esta última temporada, que nós estamos chamando da temporada da Paixão e da Glória, ocupa 7 capítulos dos 28 capítulos de Mateus, 6 capítulos dos 16 capítulos de Marcos, quase 5 capítulos dos 24 capítulos de Lucas e 10 capítulos, quase a metade dos 21 capítulos de João. Mas não é apenas pela quantidade de espaço que essa semana, única semana, a última semana da Paixão e da Glória do Redentor, ocupam em toda a narrativa de cada um dos 4 olhares, de cada um dos 4 evangelistas, que essa semana é importante. Na verdade, nós vamos percebendo que, ao longo da semana, paixão e glória vão se alternando, e tudo aquilo que está sendo construído ao longo da narrativa, ao longo da história de Jesus, se intensifica, tem um crescente agudo que termina no momento de maior paixão, que é a cruz, mas também no momento de maior glória, que é a ressurreição. Domingo passado, pela manhã, nós vimos que essa semana começa com uma entrada triunfal do Redentor a Jerusalém, em Jerusalém. Vimos como aquela multidão que o acompanhava desde Betânia, que se encontra em algum momento com outras multidões, entra na cidade santa, e ali todo aquele povo está dizendo para o Senhor: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O texto nos deixa, de domingo passado para cá, com Jesus voltando a Betânia, onde havia ali tanto a casa de Simão o leproso, como a casa de Maria, Marta e seu irmão Lázaro, como pontos de apoio, que ele vai e volta no domingo, na segunda e na terça-feira da chamada Semana da Paixão. Hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre essa coreografia do Redentor, que chega de maneira muito clara a acontecer na segunda e na terça-feira, e hoje pela manhã nós vamos, no segundo episódio, que tem esse título, A Coreografia do Redentor, falar sobre os fatos que acontecem na segunda-feira, após aquela entrada triunfal de Jesus. E aí veremos que os gestos valem mais do que 1000 palavras, e mais do que 1000 imagens. Abra, portanto, a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 19, e eu convido você a acompanhar essa leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 11, do verso 12 ao verso 19,
da palavra de Deus. Veja o que diz a descrição de Marcos, que eu estou tomando como ponto de apoio, o olhar que vai nos conduzir, mas que eu vou fazer referências em alguns momentos aos outros olhares de Mateus, de Lucas, sobre esses episódios da segunda-feira. Diz assim no verso 12: no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, quando saíram de Betânia, e aí se pressupõe Jesus e os seus discípulos, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais alguém coma do fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E eles seguiram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas para os sacrifícios. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio atravessando pelo templo, e também os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, e aí já no dia seguinte, da terça-feira, viram que a figueira secara desde a raiz. E então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, e provavelmente era o Monte das Oliveiras que ele tinha diante de si, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E então regressaram para Jerusalém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Nós vamos orar nesse momento. Eu convido, onde você estiver, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e juntos falarmos com Deus, pedindo que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração e fale conosco. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento a Ti agradecidos, porque mesmo onde estivermos não juntos aqui neste lugar, que costumeiramente Te adoramos juntos como Teu povo, que o Senhor nos ouve em oração, porque sabemos, ó Pai, que é por meio de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador bendito, que nós somos aceitos na Tua presença diante do trono da Tua graça. Agradecemos porque na oração que fazemos agora, rogamos que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor dilate a nossa alma, que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, ao nosso ser, de tal maneira que possamos, ouvindo a Tua voz, crer na Tua palavra e obedecer a Tua palavra como convém que obedeçamos. Fala conosco, Senhor, nós Te daremos todo o nosso ouvido, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa semana chamada Semana da Paixão e da Glória, e particularmente nesses 2 dias, segunda e terça-feira, nós vamos acompanhando os acontecimentos que estão sendo narrados por 3 dos 4 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas. No caso específico de Mateus, existe uma impressão de que ele junta esses 2 dias, ele condensa os acontecimentos da segunda e da terça-feira, sem dar um intervalo na sucessão de eventos, que na verdade, conforme nós vemos em Marcos, acabamos de ler, acontecem de fato em 2 dias, na segunda e na terça-feira. Apesar disso, é Mateus
que inclui a maior parte do conteúdo do que ocorre naqueles 2 dias, e que ficará mais claro na exposição de hoje à noite, quando eu darei sequência a estes 2 dias da Semana da Paixão e da Glória. No caso de Lucas, é muito claro que ele é sucinto, muito reduzido, assim como Marcos foi na leitura que nós fazemos. E com referência a esses 2 dias, segunda e terça, no caso de João, que nem é citado nessa exposição desses 2 dias, é porque ele nada diz sobre esses 2 dias, fazendo com que o seu olhar seja mais concentrado no momento da última ceia. No domingo, como nós vimos, Jesus havia saído logo cedinho de Betânia, havia feito a entrada triunfal de Jerusalém e volta para pernoitar em Betânia, como nós vimos domingo passado. No dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, ele novamente sai de Betânia e, conforme a narrativa que é feita apenas por Marcos e Mateus, no caminho ele amaldiçoa uma figueira porque ela não tinha frutos, como nós acabamos de ler. Na sequência, depois de ter acontecido aquilo, ele entra em Jerusalém com os seus discípulos, vai ao templo, coisa que ele não havia feito no dia anterior, na entrada triunfal, e ali no templo ele expulsa os vendilhões do templo, que estavam no pátio dos gentios, que era uma esplanada antes das pessoas entrarem, propriamente dito, no local do santuário. Marcos registra, como nós vimos, que logo depois daquela expulsão dos vendilhões, dos cambistas, dos comerciantes do templo, que ele volta ao fim do dia para pernoitar em Betânia. Naquela segunda-feira, aqueles 2 atos descritos por Marcos e Mateus, a maldição da figueira e a purificação do templo, eram gestos que tinham significados profundos. Aquela figueira cheia de folhas, que deixava entender que havia também frutos, era na verdade um símbolo de Israel da época de Jesus Cristo, que tinha na figueira, na oliveira e na videira 3 árvores que de certa maneira espelhavam, refletiam a relação de Deus com aquele povo. Alguns chamam das árvores sagradas do povo de Deus, a oliveira, a figueira e a videira. Aquela que dá o azeite, aquela que dá o vinho e aquela que dá os figos para alimentação. De modo que, quando Jesus amaldiçoa aquela figueira, o simbolismo do gesto tem a ver com a rejeição e o juízo de Deus sobre Israel. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, em Lucas capítulo 13, do verso 6 a 9, Jesus já havia contado uma parábola que se referia a uma videira, ou melhor dizendo, a uma figueira que tinha sido plantada e que o dono, vindo procurar fruto, não achou. O texto diz assim: certo homem, aquela parábola de Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela não esteja mais ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, e se vier a dar fruto, bem está, se não, então mandarás cortá-la. Aquela parábola, de certa maneira, era uma voz profética, era uma profecia daquilo que agora, nesse gesto simbólico de Jesus, vem a acontecer. A figueira é então amaldiçoada, porque, de alguma maneira, aquelas folhas que estavam ali davam a impressão a quem passasse pelo caminho que era uma fruteira, uma figueira que dava fruto, que produzia alimento, que era a finalidade daquela árvore, mas que na verdade era apenas aparência, era apenas folha e não fruto. Em certo sentido, Jesus está dizendo que todo aquele templo e toda aquela majestosa construção
feita inicialmente por Salomão, depois destruída, arrasada e refeita ainda mais esplendorosa por Herodes. Uma construção gigantesca que aglomerava pessoas vindas de todos os lugares do mundo que confessavam o Deus de Israel. Na verdade, era como uma figueira cheia de folhas, e todos aqueles rituais e sacrifícios, as roupas dos sacerdotes, toda a pompa e circunstância daquele culto, que de fato tinha sido instituído por Deus, mas que tinha perdido o sentido, eram como folhas de uma figueira. Tinha aparência de vida, tinha aparência de piedade, de utilidade para glorificar a Deus e abençoar as pessoas, mas na verdade não tinha. Marcos conta que na manhã seguinte, ou seja, na terça-feira, quando eles estavam agora mais uma vez saindo de Betânia cedo para voltar a Jerusalém nessas idas e vindas, Pedro exclama: Rabi, olha aí que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou, como nós lemos. E é Mateus que narra que, junto com ele, os seus discípulos começaram a espantar-se como é que a figueira de um dia para o outro havia se secado imediatamente. E aí Jesus, o próprio Jesus interpreta, já no dia seguinte, no texto que nós não lemos, da terça-feira, que aquela sequidão, aquela destruição e aquele juízo da figueira estava relacionada também ao ato que ele havia feito na sequência. E qual tinha sido o ato que ele tinha feito na sequência? O texto que nós lemos informa. Diz que logo depois daquela figueira ter secado, ou Jesus ter amaldiçoado aquela figueira na segunda-feira, ele entra no templo e expulsa aqueles vendilhões do templo. Na terça-feira, quando Jesus vai explicar aos seus discípulos qual era o significado daquele gesto de ter amaldiçoado a figueira, quando eles percebem no dia seguinte, na terça-feira, que a figueira havia secado, Jesus junta as duas histórias: a figueira que foi amaldiçoada e a limpeza do templo que ele faz na sequência. O próprio Jesus, então, faz essa relação lá em Mateus capítulo 21, quando Jesus se apresenta como a pedra angular, e todos nós sabemos qual é a ideia da pedra angular, a pedra do fundamento de uma esquina do templo, que dava sustentação, retidão, e que fazia com que ele ficasse firme entre duas paredes. Aquela pedra angular havia se tornado uma pedra rejeitada na construção espiritual que transcendia aquele templo, e que aquele templo deveria simbolizar, mas que não estava mais simbolizando. No verso 42 do capítulo 21 de Mateus, que é o texto correlato a esse, Jesus pergunta: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está citando o Antigo Testamento. Portanto, ele conclui: eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. É uma referência à à figueira que havia secado. E aí ele volta ao tema da pedra e diz assim: tudo que cair sobre esta pedra, que era pedra angular e que se tornou pedra rejeitada por vocês, cairá e ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aí então que precisa ser compreendido que aquela maldição sobre a figueira e ato contínuo, a limpeza do templo, são dois atos, dois gestos que falam muito mais do que palavras, como eu falei no início dessa mensagem. De repúdio para algo que Deus está desagradado com aquele povo que tinha sido colocado como uma figueira para dar fruto às nações, e cujo templo deveria significar um lugar de casa de oração para todos os povos, mas que tinha se tornado um lugar de comércio, assim como a figueira tinha se tornado um lugar infrutífero, ou uma árvore infrutífera. Então, quando Jesus chega na sequência ao templo,
e ele vai limpando aquele lugar, derrubando as banquinhas de negócios que havia no templo, expulsando os vendilhões, coisa que é contada por Mateus, Marcos e João, e que é distinto daquele outro episódio que só João conta no capítulo 2, logo no início do ministério, em que Jesus também já faz ali uma limpeza do templo. A conexão fica muito clara. E fica muito claro tanto quanto você compreender como aquele templo era importante, não por causa do templo em si, mas por causa da evolução da ideia da adoração a Deus. Se você traçar uma linha longitudinal na história da redenção, você verá Deus e o primeiro casal no encontro no Jardim do Éden, na viração de cada dia. Depois você vai encontrar os patriarcas, a começar de Abraão, fazendo altares. Noé também faz um altar logo após o dilúvio. E em cada lugar em que eles estavam, eles marcavam aquele lugar, antes mesmo de estender suas tendas, eles eram nômades, e quando eles se fixavam num determinado lugar por um determinado tempo, eles faziam um altar, e muitas vezes aquele altar tinha o nome da experiência espiritual que aquele patriarca tinha com Deus, e havia altares ali em vários lugares da terra prometida. Depois, quando o povo sai do Egito, liberto pela liderança de Moisés, e por 40 anos eles vão chegando à terra prometida, Deus ensina, instrui e ordena, no capítulo 20 de Êxodo, quando ele entrega a lei, que haveria necessidade de um templo móvel, chamado tabernáculo. E aquele templo que era móvel, se movia segundo o propósito de Deus, guiado por uma coluna de fogo à noite, ou por uma coluna de nuvens durante o dia, e onde aquela coluna se fixasse, eles armavam um templo, e ali ficavam, enquanto fosse a vontade de Deus. Todo o acampamento estava ao redor daquele tabernáculo, simbolizando que toda a vida civil, familiar, política, econômica, era voltada e centralizada naquele tabernáculo. Era um templo móvel, mas que Deus havia marcado ali, o lugar onde se encontraria com o povo. Quando eles chegam na terra prometida e a coisa evolui, Deus coloca no coração de Davi, o segundo rei de Israel, o desejo de construir um templo. Ele produz todas as condições, mas Deus o proíbe, porque ele era um homem guerreiro, como Deus mesmo colocou: você tem sangue nas mãos, mas o teu filho Salomão edificará o templo para mim. E Salomão edifica. E aquele templo, talvez uma das orações mais belas de todo o Antigo Testamento, é a oração que Salomão faz na inauguração daquele templo. E fica muito claro naquela oração que aquele lugar era o lugar onde Deus se encontraria com o seu povo. É óbvio que Deus estava em todos os lugares, que Deus está em todos os lugares, mas assim como Deus marcava a hora e o lugar no Jardim do Éden, Deus marcava a hora e o lugar no altar que o povo edificava, os patriarcas, que Deus marcava a hora e o lugar onde o tabernáculo deveria ficar fixado por um determinado tempo para ali o povo adorar o Senhor, Ele também marcou em Jerusalém aquele lugar para ser um lugar de convergência nas grandes festas. O povo tinha sua devoção em casa, certamente, nos outros dias todos do ano, mas naquele dia em especial, ou naqueles dias em especial, como era o dia da Páscoa, eles acorriam para Jerusalém e ali ofereciam os seus sacrifícios, e todo aquele lugar remetia à ideia de que era um único povo, debaixo de uma única aliança, diante de um único Deus. O templo era o símbolo disso. O que se esperava era que, portanto, aquele lugar fosse um lugar que produzisse reverência, a começar dos líderes religiosos que oficiavam ali. Que a transcendência, a espiritualidade, a piedade e, consequentemente, o testemunho para todos os que estivessem ali pudessem ser o centro, é a razão e o propósito de tudo aquilo. Mas aí o que havia acontecido? No meio de todos esses propósitos santos, um povo que é separado dos demais para dar testemunho de Deus, começa a dar um testemunho ao contrário. William Hendrickson diz o seguinte, que um negócio
florescente estava ali acontecendo no templo. Porque para que os sacrifícios pudessem ser feitos, os sacerdotes começaram a entrar num conluio e uma atividade religiosa agitada, mas sem sinceridade e verdade, começou a acontecer. Os comerciantes eram os cambistas dos sacrifícios, porque ao invés daquela pessoa sair da sua cidadezinha arrastando um cordeirinho, ou com 2 pombinhas, dependendo da condição financeira que ela tinha, ela trazia a sua moeda, e muitas vezes era uma moeda diferente da moeda do templo, e os sacrifícios só podiam ser feitos na moeda do templo, a entrada do templo só podia ser feita na moeda do templo. Algumas pessoas logo estabeleceram as suas banquinhas na esplanada do templo, de tal maneira que as pessoas chegavam com o seu dinheiro, trocavam o seu dinheiro, pagavam a entrada do templo, compravam o seu sacrifício e podiam então oferecer. E aí, obviamente, quando religião e dinheiro se misturam, e a ênfase passa a ser mais no dinheiro do que na piedade cristã, na piedade judaica, na piedade para com Deus, logo a corrupção do coração humano se espalha. Alguns comentaristas dizem que os sacerdotes com interesses comerciais entraram em conluio com os comerciantes, de modo que aqueles homens e mulheres que insistissem em trazer os seus animais eram desqualificados por não serem impuros, por não estarem perfeitos, por não estarem em boas condições. O que os obrigava então a ter que comprar o animal que estava ali na banquinha e trocar o seu dinheiro. Então o cambista ganhava no câmbio, ganhava na venda do animal, e dizem alguns comentaristas que parte deste lucro era dividido com a classe sacerdotal. Jesus obviamente conhece tudo isso, e ao chegar naquele templo, o cheiro de animais, e muito mais o cheiro do pecado daquele povo, que deveria ter naquele lugar um lugar santo, reverente, piedoso, mas que estava se tornando um verdadeiro comércio religioso. Aquilo vai trazendo uma sensação de asco, de nojo espiritual da parte do Salvador, e ele então faz aquela limpeza completa. E este ato, esse gesto, tem conexão com aquela maldição que ele lança sobre a figueira. São ambos atos de juízo, de rejeição, de disciplina da parte de Deus sobre um povo que deveria dar fruto, mas só tinha folha, que deveria estar no templo para adorar com aquilo que o templo simbolizava, que era a presença de Deus com eles, mas que tinha outros interesses que não eram interesses espirituais. Esses 2 gestos, que valem mais do que 1000 imagens, são a própria coreografia do juízo do Redentor, e isso obviamente produz uma reação. Os oponentes de Cristo, que são justamente aqueles que são mais afetados por aquilo que ele fez, na terça-feira, ou seja, no dia seguinte, no verso 18, é dito que aqueles chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram as coisas e viram as coisas que estavam acontecendo e procuravam um modo de matá-lo, pois eles estavam com medo de Jesus, pois todos estavam impressionados com o seu ensino. Havia uma comoção popular pela exploração contínua, mas nunca ninguém tinha galvanizado, atraído, convergido para si no seu ensino e no seu gesto, como Jesus havia feito. E o povo então o proclama, o povo o encoraja, o povo fortalece a sua ação e o seu gesto, e todas as autoridades religiosas ficam preocupadas, mas procuravam matá-lo, porque a pregação de Jesus, o gesto de Jesus, incomodava-os, porque flagrava a hipocrisia e a corrupção da religião que eles proclamavam e que eles praticavam. É claro, irmãos, que um ato tão aberto e público quanto a purificação do templo não poderia ter passado despercebido pelos sacerdotes e pelos principais escribas, os líderes do povo. O sinédrio inteiro, o mesmo que depois vai julgar e condenar Jesus, é profundamente afetado.
e fica cheio de ressentimento. Lucro havia se perdido. Se continuasse, se perderia para sempre. E mais do que isso, controle social em nome de um suposto Deus que não era o Deus verdadeiro. Religioso também estava sendo questionado agora por Jesus. Então esses homens, mais do que nunca, que já tinham tido problemas ao longo da história de Jesus, sempre confrontando-o quando ele dizia as verdades do reino, agora convergem para a ideia de que devem matar Jesus. No entanto, eles não conseguem capturá-lo naquele momento. Por quê? Porque o medo do povo os impedia de agir contra o seu inimigo. Marcos narra, irmãos, que naquela noite, depois daquela limpeza do templo, e toda a comoção e todo o barulho que aquilo produziu, Jesus e os discípulos voltam para Betânia. Antes, porém, deles voltarem para Betânia, o olhar de Mateus, não de Marcos, o texto que nós lemos, mas o olhar de Mateus, diz que, capítulo 21, verso 14 a 17, que Jesus curou muitas pessoas. Se você for lá o texto, Mateus capítulo 21, 14 a 17, Mateus é quem conta essa parte da cura que Marcos não conta, que Marcos passa por cima, e que acontece exatamente antes de Jesus deixar na segunda-feira a Jerusalém para voltar a Betânia. Veja aí. Mateus capítulo 21, pode abrir, verso 14 a 17. Diz assim, olha: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, os gestos de amor, de cura, de poder e de manifestação da sua graça, e vendo que os meninos e as crianças ali continuavam clamando a mesma coisa que no dia anterior haviam dito, Hosana ao filho de Davi, eles se indignaram e perguntaram a Jesus, ouves o que esses estão dizendo? E respondeu Jesus, sim. Vocês nunca leram? E aí ele cita o Salmo 8, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E aí é um terceiro gesto de Jesus que vale mais do que 1000 palavras e que 1000 imagens. Porque aqueles coxos, cegos e aleijados que estavam ali, normalmente estavam ali nos pátios do templo, mendigando o seu sustento, mas não eram admitidos ao lugar de adoração. Porque a regra que era a regra para os sacerdotes estava sendo aplicada para eles. E qual era a regra dos sacerdotes? De modo simbólico, eles não podiam ter defeito físico. Mas a religião da época havia estendido para excluir qualquer pessoa, mesmo que não fosse sacerdote, que viesse adorar e tinha direito de adorar porque era criatura de Deus feita à sua imagem, assim como uma pessoa em estado perfeito físico. Aqueles que ficavam ali, portanto, também viviam do templo, mas viviam diante do fato de que tinham sido excluídos completamente da adoração do templo, e Jesus os vê, e ao vê-los ele faz o terceiro gesto, junto com a figueira amaldiçoada e a purificação do templo. A coreografia do Redentor está completa. Ele julga o povo amaldiçoando a figueira, os sacerdotes e autoridades que eram vistosos como uma figueira cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. Ele limpa o templo e recupera a ideia de que o templo é o símbolo da presença de Deus, que deve ter reverência, respeito, senso de temor e não servir para comércio religioso. E ele cura os cegos e coxos que estavam ali excluídos da adoração e que precisavam do templo e de toda aquela movimentação religiosa para poder ter o que comer. Nesses três gestos, Jesus então, nessa coreografia do Redentor, Jesus emite juízo, disciplina sobre o povo, mas sinaliza a graça dele sobre aqueles que ele curou. Novamente a paixão, o lado negativo daquela semana se revela. No juízo sobre a figueira,
na purificação do templo, mas também a glória da graça de Deus também se revela ali, na segunda para a terça-feira, quando aqueles homens e mulheres eram curadas, coxos e cegos que estavam no templo. Sabe, irmãos, essa aparente mistura de assuntos, árvore e templo, fruto, pedra, curas realizadas por Jesus, crianças louvando, autoridades religiosas querendo prendê-lo e matá-lo, só faz sentido justamente porque naquele lugar era o lugar em que haveria de acontecer a grande adoração que Deus tinha criado esse povo para oferecer a ele, o grande testemunho para as nações, e que naquela ocasião, naquela Páscoa em específico, também seria o cenário da paixão e da glória do Redentor. Assim como a oliveira, a figueira e a videira eram plantadas como árvores para dar frutos, mas tinham se tornado árvores estéreis, infrutíferas e inúteis. Assim também os rituais e sacrifícios oferecidos no templo tinham se tornado corrompidos, impuros, hipócritas, que impediam até mesmo que aqueles coxos e cegos, que eram os que mais precisavam de auxílio divino, pudessem adorar no templo. Todos aqueles gestos de Jesus, naquela segunda para terça-feira, denunciavam um povo que havia feito um pacto com Deus, e aparentemente por meio de uma religiosidade hipócrita, parecia manter a aliança e obedecer aos seus princípios, mas na verdade se afastar a tempo de Deus, e eu só mantinha folhas sem frutos. Um templo destituído da sua glória, da reverência e da piedade, da presença e do temor de Deus ali naquele lugar. Todos aqueles gestos, portanto, denunciavam essa contradição, e que Jesus deixa claro que a sua mensagem denuncia, antes mesmo de criar um problema tão grande como nós veremos na sequência, que as pessoas e as autoridades, principalmente as autoridades religiosas, acabam encontrando a solução de dar cabo da sua vida. As lições ensinadas, irmãos, nesses três gestos são muito claros, ou muito claras. Elas podem ser resumidas da seguinte maneira: primeiramente, Jesus está punindo a degradação da religião e insistindo na reverência da vida e do culto. Jesus está repreendendo a fraude, no caso especialmente a fraude religiosa, e está exigindo honestidade de adoração no coração, antes do ritual visível que era oferecido ali no templo. Ele também está repreendendo a indiferença em relação àqueles que desejam adorar a Deus, que declaram que o templo era o lugar onde poderiam se reunir como povo da aliança e uma casa de oração para todas as nações, mas que, na verdade, estava servindo de mau testemunho para todos que estivessem ali. Tudo isso Jesus fazia como gestos proféticos e simbólicos do lugar que Deus precisa ter na vida dele. E esse lugar precisa ser central e não periférico. Não pode ser substituído por folhas. Não pode ser restrito apenas a lugares físicos. Embora o lugar físico, quando devidamente consagrado para o povo da aliança adorar a Deus, deve ser visto com reverência, com temor. Sabe, irmãos, aquela vastidão daquele templo, a beleza das folhas daquela figueira, inspiram a reverência, conduzem à adoração. No entanto, tudo que é belo e tudo que é grandioso ali havia se perdido, porque tinha se tornado apenas aparência. Quando nós pensamos nos dias de hoje, na nossa própria vida, nós somos levados a pensar se com certas adaptações ou semelhanças e diferenças nós não estamos caminhando na mesma direção. É preciso, portanto, ao mesmo tempo que cultivemos uma espiritualidade de coração, regida pela palavra de Deus, que não se restringe a espaços físicos, no entanto,
termos consciência de que determinados lugares, determinados momentos, determinadas situações em que o povo se congrega para adorar a Deus, devem ser momentos e lugares sagrados de reverência a Deus, que deem testemunho para os demais que estão aí. Não apenas folhas, mas folhas e frutos. E que esses frutos implicam, inclusive, em cuidar daqueles que essa religião formal daquela época e qualquer religião formal da época de hoje não cuidam. Os cegos e coxos que são excluídos da prática, da piedade, da religião, da comunhão com Deus, por uma série de processos de exclusão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, todos acompanharam nessa semana os grandes embates jurídicos, teológicos, filosóficos e de toda a ordem que envolvem a questão do isolamento social e particularmente daquele aspecto em relação aos templos religiosos, não apenas cristãos, mas de todas as religiões. Muita coisa foi dita, muita coisa foi escrita, mas eu gostaria de chamar a sua atenção a um fato, esse que está descrito aqui. É que quando Jesus condena a religião externa, Ele não está descaracterizando ou descredibilizando nem o templo, nem todos aqueles rituais simbólicos que manifestavam a esperança de que Jesus, o Messias, haveria de vir e de fato estava ali diante deles. Quando Ele destrói tudo aquilo, quando Ele amaldiçoa a figueira, quando Ele derruba as mesas dos cambistas, quando Ele expulsa aqueles comerciantes do templo, Ele faz justamente porque aquilo era importante e precisava ser purificado, precisava ter uma lição, e a lição vem quando Ele expulsa comerciantes e atrai pessoas carentes. Talvez essa, irmãos, seja a grande lição desses dias de hoje, em que por razões as mais diversas, e como eu costumo dizer, certamente algumas delas injustas, com igrejas como a nossa que estavam e estão cumprindo as suas exigências legais e sociais, contribuindo para a situação, mas que são penalizadas por não termos o culto presencial, que é o único culto que podemos oferecer a Deus, visto que o que nós estamos fazendo aqui é a transmissão daquilo que nós estamos cultuando aqui, esperando que você cultue aí. Quando esse momento acontece, irmãos, é preciso lembrar que apesar de estarmos colaborando, o lugar em que o povo de Deus, no dia do Senhor, precisa estar é na casa do Senhor, mas que não precisa estar e não deve estar pelos motivos que esses mercadores, essas autoridades religiosas estavam, pela religião em si e pelo lucro que essa religião possa dar, mas para poder acolher cegos e coxos que estão excluídos. E se nós não podemos estar aqui, mas podemos fazer isso onde estivermos, devemos fazer, porque aí sim se aplica o princípio de que onde quer que estejamos, podemos adorar a Deus, e tudo quanto fizermos, devemos fazer em adoração a Deus, inclusive curar cegos e coxos, incluí-los no povo de Deus. Eu espero que você tenha entendido essa coreografia do Redentor e a aplique para você, porque nos dias de hoje, se é verdade que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um gesto concreto vale mais do que 1000 imagens, 1000 sermões, 1000 discussões no STF. É quando você coloca na prática, na sua vida, na sua família e na sua igreja, aquilo que de fato é a essência do Evangelho, que Jesus certamente não rejeita, Ele purifica para que Ele possa ter a verdadeira adoração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e que você seja profundamente abençoado pela palavra do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque cremos, ó Pai, que este culto que oferecemos aqui neste lugar, os que aqui estão, está sendo oferecido com sinceridade, em espírito e em verdade, diante de Ti. E ao transmitirmos isso para onde quer que as pessoas estejam, a nossa expectativa, ó Pai, que onde quer que elas estejam, um ou vários reunidos,
que elas também estejam lá onde estão adorando a Ti, ouvindo a Tua palavra, cantando conosco e adorando o Senhor, o Deus onipresente que está aqui conosco e também está com eles. Mas, ó Pai, acima de tudo, que não seja aqui onde estamos, onde eles estiverem, o tipo de adoração, de corrupção da religião que Jesus purificou no templo naquele dia de segunda-feira da Semana da Paixão. Ó Deus, que também não sejamos como aquela figueira muito cheia de folhas, de discursos bonitos e expressões religiosas aparentes, imagens, quando o Senhor deseja muito mais do que imagens, mas gestos concretos de adoração e de manifestação da Tua graça. Sejamos, portanto, ó Deus, aqueles que escolham incluir cegos e coxos, ao invés de mercadejar no Teu templo, e que isso seja uma atitude de cada um de nós, mas também do Teu povo reunido, porque o Teu povo reunido é o povo da aliança feita em Teu nome. Ó Deus, oramos para que o Senhor nos ajude a ter sabedoria nesses dias difíceis, para que sejamos menos falantes e mais praticantes, e portanto mais piedosos diante de Ti. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.